Amém. Grato a Deus por essa tão rica oportunidade que temos mais uma vez para louvar, engrandecer e exaltar o seu santo nome, e da rica oportunidade que temos também de trazer uma porção da sua palavra. Queridos, eu gostaria esta noite que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo de número 3, para a nossa meditação. Tiago, capítulo de número 3, o versículo 1 em diante. Se você encontrou, diga amém. Glória a Deus. As Sagradas Escrituras nos registra esta passagem. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também o homem é um fogo. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém? Queridos, vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Santo Deus e Pai, nós te louvamos e te rendemos graças, ó Deus, pela tão rica oportunidade que temos de estar no teu santuário para adorar, bendizer e exaltar o teu santo nome. Paizinho querido, obrigado pela rica oportunidade que temos de aqui estar mais uma vez para aprender, ó Pai, através da tua doce palavra, aquilo que nós precisamos ouvir. Paizinho querido, fala conosco, que possamos sair daqui, ó Pai, mais parecidos com o Senhor. Que possamos sair daqui, ó Pai, edificados através da tua palavra. E contudo me usa como um canal de bênção para os meus irmãos. É isso que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? E glória a Deus. Queridos, nós, salvo engano, é um livro que já estudamos aqui, quando tratamos de estudar a lexo contínua, mas creio que o Espírito Santo me conduziu
a estar aqui esta noite a tratar daquilo que Tiago, em sua carta, em sua epístola, se debruça no capítulo de número 3. E é uma palavra que confronta a gente, que nos educa. E educa primeiro aqui, para que depois a gente possa, com a ajuda do Espírito Santo, falar sobre. Se debruçar sobre o que o Espírito Santo conduz, porque é assim que Tiago inicia, lá no capítulo 1, ele se intitula como servo. Nós observarmos o que o Espírito Santo se utiliza do servo Tiago a respeito da vida cristã é algo extraordinário. Tiago, ele nos leva a pensar que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Não é, Altair? Você dá o tiro, chega lá rapidão. Mas a vida cristã, quando lemos Tiago, ela é uma maratona muito longa, em busca de amadurecimento, em busca de se parecer mais com o Criador. É uma busca que atalhos não são proibidos, porque Deus não nos manipula para fazer aquilo que Ele quer, mas Ele nos deixa um manual, onde se contém as regras do jogo, para que a gente lute e batalhe de forma que produza frutos para a sua glória. E este manual está na palma de sua mão hoje, que é a Bíblia Sagrada. Mas eu julgo importante, antes de adentrarmos no capítulo 3, pensar um pouco sobre Tiago. Porque às vezes quando a gente pega um escritor bíblico ou qualquer pessoa que você começa a conversar com ele pouco, você faz um pré-julgamento, né? Você diz, quem é esse que já chegou assim e pensa que sabe de tudo e acha que sabe de tudo, mas por trás, quase sempre, de um grande homem ou de uma grande mulher de Deus, tem uma grande história, tem um grande processo de amadurecimento. E quando eu olho para Tiago, eu vejo alguém que foi moldado pelo tempo, através do Espírito Santo, para que ele pudesse posteriormente ser um instrumento valioso nas mãos de Deus. E a Bíblia nos mostra, em linhas gerais, a vida de 4 Tiagos. O primeiro Tiago que eu poderia mencionar aqui é Tiago, filho de Zebedeu, que é um dos 12 apóstolos. Mateus vai falar isso no capítulo 10, versículo 2. Mateus também fala no capítulo 17 e no versículo 1. E Paulo fala em Atos capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. O segundo Tiago, que a Bíblia menciona, também é um dos 12 apóstolos, que é Tiago, o filho de Alfeu. E Mateus traz a menção desse Tiago, Mateus 10, 3, do seguinte, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Esse Tiago aqui, ele é pouco citado na Bíblia, mas interessante que, só abrindo um parênteses, Marcos chama ele de Tiago o menor. E aí, salve os baixinhos, ninguém sabe se ele é Tiago menor porque é baixinho ou Tiago menor porque é o mais novo. Mas não diminui o servo do Senhor Jesus. O terceiro Tiago é Tiago, pai de Judas, que não é Judas o Iscariotes, mas que também é citado em Atos 1,13, quando se diz, quando ali entraram,
subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Mas não é nenhum desses três Tiagos, o Tiago, que escreve esta epístola. O Tiago que escreve esta epístola é irmão de Jesus Cristo, por parte de mãe, é claro. Mateus 13, 55 diz o seguinte: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, o Tiago que escreve esta epístola é Tiago, irmão de Cristo, de Jesus. O interessante é que Tiago, quando vê o seu irmão operar milagres e maravilhas, ele não dá muito crédito a ele. Era alguém comum para ele, era o seu irmão. Era alguém que ele brincava constantemente, e ele vai crescendo com essa ideia. É por isso que João, no capítulo 7, versículo 5, diz que nem mesmo os seus irmãos davam crédito à sua pregação. Não se sabe em que ponto Tiago se converte. Em que momento da história Tiago tem um estalar de dedos e diz: rapaz, ele não é só meu irmão, ele é um pouco mais do que meu irmão, ele é o meu Salvador. Muitos acreditam que Tiago chega a essa clareza quando Jesus, o Cristo, ele volta, ele ressuscita, quando ele aparece especificamente a Tiago. E não é diferente na vida da gente, porque em dado momento, você tem um estralar que o Espírito Santo se utiliza dele para a gente entender quão pequeno a gente é e quão grande ele é, quão dependente nós somos dele. E certamente Cristo, na sua onisciência dos projetos vindouros, Paulo vai dizer que quando Cristo ele ressuscita, ele é visto por Tiago primeiro e posteriormente pelos demais apóstolos, salvo engano, 1 Coríntios capítulo 15, lá no versículo 7 em diante. Mas é certo que Cristo tem um encontro com Tiago. E aí não me pergunto qual foi o bate-papo deles, mas eles tiveram um encontro aonde a sua vida certamente, a partir dali, começa a tomar outros rumos. Não é diferente na nossa vida. Nós certamente tivemos um momento, como dizia outrora, que damos uma importância a mais a conhecer a pessoa de Cristo. Mas Tiago, ele começa a ganhar notoriedade. Ele começa a se deixar ser gasto pelo Evangelho. Ele começa a abraçar a obra. E Tiago se torna alguém de relevância em Jerusalém. Tiago se torna um pilar da igreja. É tanto que Paulo, quando cita Atos 15, vai dizer que Tiago estava liderando um concílio para resolver problema de igreja, bronca de igreja, perrengue de igreja. E aí estava lá Tiago, certamente sendo utilizado pelo Espírito Santo a discutir e a trazer pontos importantes para a resolução destes problemas. A Bíblia também diz, Atos 1,14, que Tiago ele perseverou no cenáculo, no dia da descida do Espírito Santo, naquele momento singular, onde a igreja ela é fundada no dia de Pentecostes. Tiago estava lá. Paulo chama Tiago de pilar da igreja de Jerusalém, Gálatas 2,9. Então Tiago, ele começa a engrossar o seu casco, se assim podemos dizer. Paulo viu Tiago quando foi a Jerusalém depois de sua conversão, Gálatas 1,19. Paulo viu Tiago em sua última viagem missionária a Jerusalém, Atos 21,18. E quando Pedro sai da prisão, ele falou para os seus amigos: olha, vão lá e digam a Tiago o que aconteceu comigo, e digam que eu estou solto para a glória de Deus. E aí talvez você pergunte: mas para que tudo isso, se você não vai falar de Tiago? É porque às vezes a gente pensa que o Espírito Santo anula todo o nosso passado, tudo aquilo que a gente viveu. E quando eu olho para Tiago,
eu começo a ver alguém que foi moldado pelo tempo e que quando ele vira a chave e começa agora a entender o seu chamado. Tiago, ele começa com toda a sua experiência vivida, de todo o seu processo de amadurecimento, de contexto, de crente e de gente, a tratar desses problemas. Eu acho engraçado da forma que o Espírito Santo, ele educa a gente. Porque Tiago, ele sai de uma pessoa que desacreditava em Cristo Jesus, de alguém que viveu com ele, sabe, acordou e dormiu na mesma casa inúmeras vezes. Ele sai desse descrédito para alguém devoto, alguém que adorava e alguém que rasgava toda a sua vida em prol do Evangelho, em moldar vidas. Eu sempre que falo de Tiago, eu costumo dizer que Tiago, ele tinha cheiro de gente, ele tinha cheiro de crente. Era alguém que estava acostumado a esse processo de amadurecimento, que não era fácil, mas que era necessário. E Cristo se utiliza dele para tratar de assuntos tão importantes para a igreja no dia de hoje, para assuntos tão atuais na igreja no dia de hoje. Eu não sei como é a sua epígrafe do capítulo 3, mas a minha é sobre o tropeço na palavra, sobre o tropeço no falar. Antes de adentrar no capítulo 3, permita-me lembrar uma história, lá de 1 Samuel, capítulo 21, do versículo 1 em diante, quando Davi, ele é convocado a ir a uma batalha, e ele sai todo avexado, todo agoniado, e ele para na casa de Aimeleque, em Nobe, e diz ao sacerdote Aimeleque: meu amigo, eu saí avexado, saí com fome, porque crente come, e estou indo batalhar, estou sem comida e sem espada. E aí o sacerdote Aimeleque diz: olha, tem um problema, porque o pão que eu tenho aqui são os pães da preposição. Eles são um instrumento específico aqui. Mas eu vou abrir aqui um ressalve. Se vocês não se deitaram com mulher, nem tocaram em mulher, e aí Davi diz: não, fica tranquilo. Você sabe que é costume da gente, e mais em um caso tão específico como esse, a gente não teve nenhum contato com nenhuma mulher. E daí então, eles estão sem problema, vamos comer, está aqui os pães, a espada que eu tenho ali, enrolada atrás, é a espada que você feriu Golias, o filisteu, está lá detrás do colete sacerdotal. Você pode comer, você e os seus homens, você pode pegar a espada e pode ir para a luta. Até aí tudo bem. Mas está lá na casa de Aimeleque o edomita, chamado Doeg. E Doeg, quando escuta aquilo, ele não aguenta. A língua, ela fica coçando. A primeira coisa que Doeg faz é ir contar essa história. Ele vai dizer: olha, rei, você não sabe da hashtag mais comentada no reino, né? Que tem um traidor aqui. Tudo que você faz aqui, Aimeleque vai e conta a Davi, e é por isso que você não ganha. Está vendendo todo o seu projeto, está vendendo todo o seu reino, está tocando o terror, o Aimeleque. E aí o rei fica furioso. Mas como é a história? Quer dizer que tudo que eu faço aqui, ele fica sabendo. O rei fica tão furioso com isso, que ele manda juntar a casa de Aimeleque todinha, e ele não se contenta com isso. Manda chamar todos os sacerdotes, todas as famílias. E naquele dia, ele ordena matar todos os habitantes de Nobe, a cidade dos sacerdotes. Não escapou homem, não escapou mulher, não escapou criança, não escapou recém-nascido, morreu boi, jumento e ovelha. E aí o rei disse: olha, manda matar o povo. E ninguém queria matar, ninguém queria tocar no povo de Deus. Quem é que mata o povo? Doeg.
Diz: Doeg, termina aquilo que tu começou, mata todo mundo. Todo mundo morreu. Fim da história. Moral da história: todo mundo morre por causa de uma história mal contada. Por causa de uma língua que estava ali, coçando lá dentro da boca, para contar uma história e mal contada, maldita, fora de contexto. Todo mundo paga o preço por causa de um homem que não teve a maturidade de tratar o assunto. O interessante é que quando Salomão, ele cita os 7 pecados que são abomináveis aos olhos de Deus, 3 deles estão ligados à língua, ao falar. Provérbios 6, 16 a 19 diz o seguinte: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a sétima a sua alma abomina. E ele começa a dizer: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. E aí ele cita: a testemunha falsa que profere mentiras, e aquele que semeia contenda entre os irmãos. Amém? Então, neste contexto, dos 7, 3 estão ligados ao falar, à nossa língua, aquilo que proferimos. Eu não sei se você escutou desde logo cedo do seu pai, mas o meu me dizia muito: olhe, você tem 2 ouvidos e uma boca. Você escuta mais e fala menos. E a gente vai crescendo ouvindo isso. Mas parece que, apesar da pequenez desse instrumento chamado língua, ela é difícil de se dominar. Mas a palavra de Deus é algo que nos educa tanto, que nos molda tanto, que Tiago fala sobre isso. Nos amadurece a respeito desse assunto. E ele inicia no capítulo 3, no versículo de número 1, dizendo: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Ele já começa pegando no pé da gente. Mestre, ele tem sinônimos bonitos. Sinônimo de mestre: professor, educador, líder. O interessante é que a palavra mestre, educador, é muito bonita. Opa, tudo bem, mestre? Como é que você vai? Você é um grande líder. Mas atrás do cargo tem uma carga muito grande. Se você tiver alguma dúvida disso, quando o pastor decidir aqui, pergunte a ele. Se atrás do cargo não tem uma carga muito grande. As pessoas às vezes se abrilhantam com o tamanho do cargo, mas se esquecem que a carga ela é muito pesada. Por isso que às vezes se frustram no processo, porque esperam muito do cargo, da evidência, mas a carga ela é pesada. E Tiago começa a tratar sobre isso. Queridos, é uma palavra às vezes dura, mas infelizmente nas igrejas ainda existe mexericos, fofocas e palavras levianas. É por isso que muitos se entristecem. E o problema não está naquele que criou, no Criador, mas está na criatura que profere tais desavenças. Mas de acordo com a palavra de Deus, quando a gente se converte a Deus, a gente se converte de coração, e às vezes a gente entende que é só o coração. Mas aqui o coração engloba tudo. Coloque a boca junto, coloque a língua no mesmo pacote. E agora aquilo que de graça recebemos, nós devemos, segundo Efésios 4, 29, que saia graça da nossa boca àqueles que nos escutam. Tiago ecoa em nossos corações aquilo que foi dito pelo próprio Jesus em Lucas 12, versículo 48. Ele diz: meu amigo, a quem muito é dado,
muito é cobrado. E parece um paradoxo escutar Tiago. Porque o lema de hoje, olha, você precisa aparecer. Você precisa ser visto na sociedade. Seu nome precisa ser conhecido. Você precisa se expor mais. Você precisa, sabe, abrir a sua vida para todo mundo. E Tiago está dizendo totalmente o contrário. Dizendo, meu amigo, menos, bem menos. A regra do reino é diferente. Se você entende o seu chamado, que é de ser mestre, que é de ensinar, se capacite, mas entenda que independente de onde você esteja, o lema é o mesmo, que ele cresça e que você diminua. Este é o lema do Evangelho, é para a glória dele, é para o louvor dele. Tudo aquilo que ele nos dá, seja para ministrar, para cantar, para louvar, para, sabe, estar na recepção, para estar fazendo qualquer coisa, é para que ele cresça, que a gente diminua. E Tiago começa a tratar isso. É por isso que no versículo 2 ele iguala todo mundo. Ele vai dizer, olha, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Glória a Deus. A parte A do versículo é um mistério que não é mistério. Mas aqui é uma chave que tem que estar lá em nossa mente todo dia. Ele está dizendo que todos, não só alguns, não só aqueles que são novos convertidos, não só aqueles que moram em tal lugar, não só aqueles que vêm de tal canto, mas ele está dizendo, olha, todo mundo erra. Ninguém tem a capa do super crente, que você sai todo dia e veste ela, e vai para a feira, e vai para o trânsito, e alguém dá aquele buzinão em você, e você, Deus te abençoe, meu irmão. Quer dizer, todo mundo erra. Do maior ao menor, do grande ao pequeno. Todo mundo, às vezes, em palavras na mente, você não segurar, você diz e vai embora, acabou a história. Porque todo mundo fracassa. Tiago, sabe, quando eu leio esse versículo, parece que o Espírito Santo convida a gente a alfinetar a gente mesmo, para a gente sair murchando. Porque às vezes a gente acha, não, porque eu oro muito, eu jejuo muito, sabe? Eu prego muito, eu faço muita obra, eu faço tudo que o pastor pede, eu já sou o cara. Eu acho que o anjo que Deus vai chamar para tocar a trombeta sou eu. Ele vai chamar e eu vou voltar. Mas Tiago diz, olha, não, tenha calma. Porque todo mundo tropeça. Todo mundo falha. E o Espírito Santo convida a gente se esvaziar de todo o achismo de supercrente. Por isso que essa corrida não é a de 100 metros, é a maratona. Que às vezes a gente pega chuva, pega sol, pega, sabe, terreno bom, pega terreno ruim, mas o segredo não é quem chega primeiro, o segredo é chegar. É correr, é rasgar, sabe, a fita lá do final, porque a Bíblia nos diz que não é um banquete que o crente gosta de comer, que está esperando a gente, mas é uma coroa incorruptível para aquele que perseverar até o final da trajetória. Amém? E Tiago continua dizendo, versículo 3 e 4. Eu gosto de Tiago porque ele usa essas figuras de linguagem, para que a gente entenda. Porque às vezes a gente é meio lento, né? Mas Tiago, ele sai trazendo... Lento não, irmão, você sabe o que eu quis dizer, né? A gente fica se fazendo de bobo. Mas Tiago, ele sai trazendo figuras, para que a gente entenda. Ele vai dizer, olha, quando a gente coloca freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, nós podemos controlar todo animal. Você dá o breque, ele freia. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos pelos fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Amém? Tiago chama a atenção aqui para duas situações, onde aparentemente a força é invencível. Já parou que a gente sempre presta atenção naquilo que enche os nossos olhos? A gente vê aquele navio grande, aquele negócio, meu Deus, é bem grande mesmo. Como é que esse trem flutua?
Como é que esse negócio se movimenta? A gente vê um animal feroz. E como é que aquele animal com tanta força ele é domado? Porque aparentemente a gente acha que o mais forte ele sempre vence. Que aquilo que é maior, que enche os nossos olhos, ele tem todo o controle. Aquilo que sabe, que a gente olha aos nossos olhos e diz, não tem condição de um negócio desse dar errado, não. Como é que isso vai para a direita ou aquilo que vai para a esquerda? Mas Tiago começa a comparar, e você vai entender, porque aquilo que às vezes enche os nossos olhos, que traz, sabe, algo assombroso à nossa vista, nem sempre é o que parece. Nem sempre é o que incomoda. Nem sempre é a primeira aparência que vale. Nem sempre é aquilo que realmente é. Porque às vezes aquilo, sabe o que Tiago está querendo dizer aqui? Diz, olha, aquilo que é externo, aquilo que é aparente, aquilo que você olha, aquilo que você vê durante o seu dia a dia, ele não pode tirar o seu foco. Aquilo que é externo não pode inflamar aquilo que é interno. Aquilo que está do lado de fora, ele não pode tirar a sua direção, o seu foco, o seu controle. Minhas aflições externas não podem mudar o meu direcionamento interno. Quer um exemplo disso? Você vai dormir. Irmão, você ora, é uma bênção. Você vai dormir naquele temor, naquela unção, naquela glória. Você tem, sabe, aquela noite de oração tremenda, aonde você se segura na cama, senão o anjo lhe leva. Mas quando você acorda, o telefone toca. Aí a costureira diz, varão, fiz as peças tudo errado. Aí você já começa a inflamar. Aí você abre a porta e a esposa diz, olha, mozão, acabou o gás, a cisterna secou, a conta de energia chegou, olha, aí começa a vir um bocado de problema. Amigo, você já chuta o balde e diz, isso é um dia terrível. E aquilo que é externo começa a inflamar aquilo que é interno, começa a mexer com aquilo que estava calmo, começa a levar o seu dia a dia a direções totalmente diferentes. Algo que era controlado se torna descontrolado, porque você deixou o externo afetar aquilo que é interno. Você perdeu o controle. Parece que um anjo foi embora, você perdeu a placa e perdeu tudo, por causa de uma ligação, de um WhatsApp, de uma costureira, né, irmão? Misericórdia, as costureiras me perdoem. Mas por algo que mudou a sua trajetória. Você perdeu o foco. É por isso, 2 Coríntios, quando Paulo escreve no capítulo 4, versículo 16 em diante, ele vai dizer, olha, por isso não desanime. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar com a luta da vida, com as costureiras, glória a Deus, ele vai dizendo, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento, ele é leve e momentâneo, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos esses. Sabe o que Paulo está dizendo? Diz, olha, pega todo esse pacote de agonia que você tem no dia a dia e olha para lá, para a cruz, para o céu, e tenta colocar na balança, vê o que é que pesa mais. Ele está dizendo, olha, você pode ter até motivo de reclamar, de perder a direção, de perder o foco, mas você não tem razão, porque aquilo que é externo não pode mudar aquilo que é interno, porque quem habita dentro de mim e de você é o Espírito Santo de Deus. É por isso que Ele é que tem que nos controlar, é Ele que tem que nos guiar. Eu costumo dizer isso, a gente é um cavalo, irmão. Ninguém disse amém, né? Mas vocês vão entender agora. Sabe por quê? Porque antes de a gente se converter, a gente é um cavalo sem estar adestrado. Ninguém monta nele. Ninguém se atreve a pôr a sela e andar nele. Porque ele é brabo. Ele tem força, o bicho é bruto.
Mas quando ele é adestrado, todo mundo monta, né? A criança monta e sai naquela, tira foto, faz o que quer. A gente antes do Espírito Santo, antes de servir a Deus, é um cavalo bruto. Diz o que quer, anda do jeito que quer, fala do jeito que quer, esculhamba todo mundo, fala tudo que quer. Mas a partir do momento que a gente aceita a Cristo, se converte, o cavalo foi adestrado. Agora não diz o que quer, não vai para onde quer, não anda como quer, não fala de todo jeito. A gente tem a mesma força, o mesmo cabelo, a mesma barriga, mas agora quem opera aqui dentro é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. É a mesma força. Tem acha que quando se converte, não, irmão, meu cabelo é ruim, vai ficar bom. Não é isso, irmão. Se Jesus quer, ele muda, mas se não, ele quer mudar de dentro para fora. É essa mudança que ele nos promete para aqueles que buscam. Versículos 5 e 6. Tiago diz o seguinte, Tiago é tremendo, ele vai dizer o seguinte: semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo. Irmão, cuidado com as coisas pequenas. Ele vai dizendo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago está trazendo uma bronca muito grande aqui a respeito da língua. Mas antes de falar da língua, ele dá um exemplo. Ele vai dizer, deixa eu ser bem claro aqui. Ele vai dizer assim o seguinte: olha, não tem aquele terreiro cheio de mato, de tudo, pronto. Se você pegar e naquele terreiro soltar ali uma bituca de cigarro, se deixar uma vela lá acesa, aquilo vai pegar fogo ligeiro, ó. Limpa tudo, não resta nada. É uma pequena fagulha que destrói um grande bosque, uma grande floresta, um grande terreiro para ser limpo. Aí Tiago está dizendo, pronto, não tem isso aqui, do mesmo jeito é a língua. Ela é bem pequenininha. Não dá nem para ver ela direito. Mas se ela não é amadurecida, se ela não é adestrada pelo Espírito Santo, ela coloca tudo a perder. Ela mesma ela é incendiada pelo inferno. Sabe qual é o grande problema, às vezes? Se chama subestimar. Ou a gente subestima, ou a gente superestima alguma coisa. Mas eu gostaria de trazer a explicação da palavra subestimar. Aurélio vai dizer que subestimar é fazer cálculos de maneira errada. Calcular por suposição. Para baixo, muitas vezes. Diminuindo os valores. Todo mundo já passou por isso quando foi botar preço em alguma mercadoria, né? Você foi lá, cortou, fez a conta, vai dar 5. Quando foi, deu 8. Pronto, foi-se embora o lucro. Porque você subestimou o preço do produto. E às vezes a gente subestima o poder da língua. Observe que Tiago faz uma ponte, um paradoxo, uma diferença. Pequeno órgão do corpo, língua, mas que se vangloria de fazer grandes coisas, é a língua também. A língua é pequena, mas ela pode, causar uma Glória a Deus. Ela é pequena, mas o seu fruto é muito grande. É por isso que Tiago começa a tratar com a gente de uma maneira muito clara, trazer exemplos para que a gente entenda que a bituca de cigarro ela pode destruir muita coisa. Se a gente não botar um freio, se a gente não adestrar de maneira correta. Você já parou para pensar quantas lágrimas derramadas e famílias destruídas apenas por um comentário maledicente, por uma palavra maldita, maldosa, por uma bituca de cigarro que às vezes parecia inofensiva. E sabe o que às vezes
sabe, me envergonha que às vezes isso passou debaixo do meu pé e eu não fui lá e apaguei. E esfreguei o pé assim, com bem muita força. Mas eu deixei passar. Eu não tomei providência, eu não. Sabe, é alguém que chega a gente com um incêndio do tamanho do mundo. E você tem um extintor para apagar aquele negócio. Mas você diz, é verdade. Se fosse eu fazia isso mesmo. Eu sou desses, eu faço. Veio se meter comigo porque quis. Mas às vezes a gente tem o poder de apagar aquele negócio. Com uma palavra branda, cheio de graça, cheio de amor, cheio, sabe, dosada pelo Espírito Santo de Deus. Porque às vezes passa debaixo do nosso pé e a gente não põe o pé. A gente às vezes acha bom o circo. É isso aí que você está pensando mesmo. Pegar fogo. Mas o perigo e o dano que está mais à frente é algo tremendo. Você já parou para pensar que a língua ela nunca para de produzir frutos? A língua ela pode ser incendiada por duas coisas. Tiago fala uma, que é pelo próprio inferno. Mas ela também pode ser incendiada pelo Espírito Santo de Deus. Mas ela nunca deixa de produzir fruto, ela sempre está produzindo fruto. Interessante que, você sabe que uma guerra já foi causada por causa de uma mentira? Depois você dá um Google lá. Tinha alguns repórteres esperando um senador americano lá no Colorado. Mas, de repente, o senador não veio, eles ficaram tristes, ficaram, sabe, aborrecidos, envergonhados, e foram beber. Começaram a beber, e chegou um certo momento, que disse, rapaz, como é que a gente vai voltar? Sem manchete, sem nada. A gente precisa inventar uma história aqui, que cause impacto na cidade, para a gente ganhar crédito. E aí a matéria escrita foi, a China anuncia a derribada de suas muralhas multisseculares. Boa, a notícia explodiu. Meu amigo, chinês que é bicho brabo, no outro dia, se prontificou e começou a ameaçar todo mundo. Eu sei que a guerra foi grande, precisou entrar todo mundo no negócio para acalmar uma guerra, por causa de uma mentira de alguns homens que estavam bebendo. Porque a língua, ela nunca para de dar fruto. Versículo 8 e 9, diz o seguinte, toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua nós bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Permita-me definir a palavra incoerência. Falta de ligação entre ideias e fatos, sendo um resultado ilógico. Ausência de lógica entre uma coisa e outra, entre ações e fatos. Incoerência é sinônimo de incongruência. É por isso que Tiago, ele está dizendo, ele está relatando nesse texto, o nosso gênio humano, que tem a capacidade de domar muita coisa. A gente doma um cavalo, um cachorro, a gente doma muita coisa, uma empresa, a gente consegue fazer, sabe? Consegue ter o domínio de muita coisa, mas uma parte tão pequena, que em média tem 10 centímetros, muitas vezes a gente perde o controle. É por isso que Mateus 15:11 diz que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. É isso que contamina o homem. É isso que machuca, que fere. Vocês já escutaram as 3 peneiras de Sócrates? Eu achei extraordinário isso. Diz que um rapaz procura ele e diz que ele precisava contar algo de alguém. E aí ele diz que ele ergue os olhos, lendo um livro, e diz, olha, o que você vai me contar? Já passou pelas 3 peneiras. E o rapaz ficou indignado com aquele questionamento e disse, mas que 3 peneiras são essas? E ele disse, olha, a primeira peneira é a verdade. O que você quer me contar é um fato? Ou você ouviu falar? Se assim foi, essa história deve morrer aqui mesmo.
Mas suponhamos que o que você vai me contar é verdade. Será que já passou pela segunda peneira, que é a bondade? Será que, além de ser verdade, aquilo que você vai me contar é uma coisa boa, ajuda a construir o caminho ou a fama do próximo? Se o que você vai me contar é verdade e é uma coisa boa, eu vou lhe passar pela terceira peneira. Aquilo que você vai me contar é necessário? Convém me contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Ajuda a melhorar? Se passou por essas três peneiras, me conte, que isso vai ser bom para mim e para a pessoa que a gente vai ajudar ela. Mas se não passar por essas três peneiras, nem me conte, porque o resultado final é destrutivo. É por isso que a língua ela é tão perigosa. Tiago continua dizendo, versículo 10, 11 e 12: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Tiago cita aqui por duas vezes a palavra fonte. Mesma fonte ou fonte de água salgada. Ele está tratando daquilo que é primordial, daquilo que é princípio, daquilo que é inicial. Benjamin Franklin uma vez disse que o animal mais terrível do mundo tem a sua toca por trás dos dentes. E Tiago começa a falar e a tratar que nós devemos preservar a nossa fonte. Porque se a fonte ela for bem preservada, ela não tem a capacidade de contaminar. Ela não tem a capacidade de conversações alheias, maldosas. Mas que se nossa fonte ela for salgada pela palavra de Deus, ela produz frutos que agradam a Deus. Porque o segredo está na fonte. Irmão, não sei se já chegou na casa de alguém e parou 10 minutos para conversar com ela. Você saiu atribulado. Eu entrei bem e saí mal. Foi tanto problema, tanta confusão, tanta história, tanta coisa que não engrandeceu a nada. Você entrou bem e saiu triste. Mas você já foi na casa de alguém também? Você chegou lá com tanto problema na cabeça, tanta coisa para resolver, era tanta coisa. Mas você chegou lá, parece que esqueceu de todos os problemas. Parece que tudo passou, parece que você teve o dia renovado. E se você parar para olhar o teor da conversa, Cristo era o centro. A palavra era o centro. O Espírito Santo era o centro. É isso que Tiago está dizendo. Olha, preserve a fonte. Preserve o início. Preserve aonde é gerado. Preserve aquilo que é mais precioso. Seja uma fonte igual a fonte que H ela acha no deserto. Uma fonte que traz vida. Lembra da história de H? Estava toda destruída. Estava toda sem esperança. Mas naquele dia, naquele lindo dia, ela encontrou uma fonte. Que nós possamos ser essa fonte, que leve paz ao depressivo, que leve palavras de amor ao angustiado, que leve luz àqueles que caminham para um abismo, alguém de palavras doces, alguém que chegue, o problema que for, a agonia que for, a conversa que for, mas você diga: Jesus, me ajude. Eu agora sou um servo de Deus. Me ajude a ter palavras salgadas pela tua palavra, palavras, sabe, dadas pelo teu Espírito Santo. É isso que Tiago nos educa através da sua doce palavra. É isso que Tiago nos pede para que a gente ponha em prática. E eu encerro dizendo que não é fácil.
não é algo que você convive, sabe, uma vez na semana. Aí eu posso pecar muito quando vou à feira, porque pensa numa agonia, pastor. É um me aperreia de um lado, um me aperreia do outro, eu me zango com um, me zango com o outro, mas depois passa. Ah, pastor, olha, pense, quando chega essa época do ano, é tanta coisa que vem na minha vida, mas passa. Mas a língua, arranque ela para você ver. Ela está com você todo dia. Que Deus ele possa nos dar sabedoria. E Tiago diz: quer sabedoria? Peça a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.